Hoje vamos iniciar o capítulo 3 do livro de Atos, lendo do versículo 1 ao 10. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de espanto e assombro pelo que lhe acontecera. Este é um dos primeiros milagres que acontece depois da descida do Espírito Santo. Pedro e João iam orar no templo, de dois apóstolos, como Jesus tinha enviado na primeira missão, de 2 em 2. E era a hora nona, a hora está muito bem definida aqui. Hora nona corresponde às 3 horas da tarde. É exatamente a hora que acontecia o sacrifício no templo. E eles sobem, porque havia turnos de oração. E esta prática, que era uma prática judaica, os apóstolos continuaram praticando, porque não foi abolida a lei de Deus. Então eles continuavam praticando as orações no templo. Nos turnos de oração. Quais eram os turnos de oração? 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Eram os turnos da manhã. Nós podemos ver isso bem definido, por exemplo, no livro de Salmo 55, por exemplo, aqui nós encontramos essa citação das 3 horas de oração aqui bem claro. Vejamos aqui o versículo 17. Diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Também o profeta Daniel tinha este hábito de orar 3 vezes ao dia. Isso incomodou muito o inimigo, lembrando que Daniel estava na Babilônia. Ele, naquela época, estava exilado na Babilônia. E os inimigos, incomodados com isso, procurando um meio de destruí-lo, falaram para o rei por uma lei proibindo eles diziam outros deuses ser adorados. Daniel estava adorando ao único que é Deus, o Deus criador de todas as coisas. Versículo 10 do capítulo 6 de Daniel diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, 3 vezes ao dia. Os turnos de oração. Essa é uma prática que a igreja precisa ter. Turnos de oração. Não pode ser abolido, para estarem em contínuo na presença de Deus. Pois é a prática da igreja. Aqui está claro no livro de Atos. Era a prática da igreja, que ao decorrer dos anos foi abandonada. Mas aqui o Senhor nos mostra
pela sua palavra, essa prática dos turnos de oração. Então eles subiram. Acontece que no versículo 2, narra a história de um homem coxo de nascença, que era trazido para pedir esmolas. E ali ficava a porta do templo, e a porta que era a porta principal, não? A porta formosa do templo, para pedir esmolas. A família trazia possivelmente este homem para pedir esmolas ali. Então ele tinha esse hábito e era conhecido de todos, né? E lá ficavam a pedir esmolas. E ele, olhando para Pedro e João, ele pede a esmola. Versículo 3 nos mostra exatamente isso. Ele pede. E Pedro e João olharam bem para ele. Fitaram os olhos. Aqui diz a palavra, fitaram os olhos. Então, os olhos fitos. Há um foco. O foco era alcançar a necessidade daquele homem que só um milagre poderia fazer. Mas os apóstolos conheciam o Deus que faz milagres, que faz o impossível acontecer. Olharam bem para o homem e o homem olhou para eles, porque Pedro disse, olha para nós. Quer dizer, tira o foco do problema, tira o foco das circunstâncias, da situação ao redor, da tua situação miserável. Em outras palavras, seria isso, porque era uma situação de dependência dos outros, dependência financeira, das esmolas que caíam. Talvez essas esmolas eram para o sustento não só dele, mas dos familiares, porque ele era trazido para exercer este ofício, essa espécie de ofício. Então o homem olha para eles, diz o versículo 5, olhou para eles, mas a motivação do coração daquele homem está aqui expressa nesse versículo 5, dizendo que olhou para eles esperando receber alguma coisa. Alguma coisa está escrito. Então, olhou, a expectativa era receber algo material. Mas Pedro tem para oferecer algo muito mais valioso do que os bens materiais, que são perecíveis e não mudaria a situação daquele homem de maneira nenhuma. Mas Pedro então oferece, eu não tenho prata nem ouro, não tenho o material para te dar, mas isto eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Isso, a fala de Pedro, movida pelo Espírito Santo, é maravilhosa, é tremenda aqui. Tremendo no sentido de extraordinário. Porque põe as coisas no seu devido lugar. A motivação do coração do pedinte era receber algo material. Ele não via a esperança, ele não tinha a esperança de receber outra coisa. Mas os apóstolos sabiam que havia algo muito mais valioso do que os bens perecíveis, do que os bens consumíveis da face da terra. E diz, o que eu tenho, isto eu te dou. No nome de Jesus, ele usa o nome de Jesus. E aqui nós podemos ver o poder do nome de Jesus. Ele usa o nome de Jesus. Levanta-te e anda, e dá a ordem. Levanta-te e anda. E agora nós nos lembramos daquele versículo que se encontra em Marcos capítulo 16, quando Deus diz, em meu nome, falarão em novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios. Olha, então nós estamos ali em concordância plena com a palavra de Deus que se encontra lá. Jesus só tinha falado isso. Os apóstolos tinham visto maravilhas, eles sabiam do poder do nome de Jesus. E o usa com propriedade, com autoridade e com ousadia
Eles não olham para as circunstâncias de ver um homem coxo de nascença e dizer é impossível. Não. Eles oravam para o Senhor das coisas impossíveis. Deram a ordem, tomaram pela mão direita o homem para levantá-lo do lugar. E diz a palavra logo, quer dizer, imediato, não demorou 2 dias, 3 dias, algumas horas, nada disso. Os pés e tornozelos se firmaram. Ora, se era coxo, certamente os pés eram tortos. Ele não podia se levantar. Quantos anos este homem ficou nessa situação de dependência total, de limitação física total? E agora ele se vê curado. Então ele salta. E a firmeza é confirmada com o verbo saltar. Ele saltou em pé, ele saltou e andou. E aí entrou no templo com os discípulos, mas não entrou quietinho, calado, cabeça baixa, humilhado. Entrou como vitorioso, entrou andando e saltando e dando glória a quem é devido, louvando a Deus. Diz a palavra louvando a Deus. Foi assim que esse homem entrou. Certamente, louvando a Deus, certamente não, sim, não havia silêncio. Como pode haver silêncio quando a pessoa é aquele que ganha uma bênção dessa, que recebe uma bênção dessa, uma bênção transformadora da sua vida, totalmente, não só pela transformação física, porque ele entra para orar, ele entra para adorar, se entra para adorar, entende-se perfeitamente que ele reconhece Deus como aquele que fez, que operou maravilhas, que ele reconhece a Deus. E aí o povo o viu andar, o povo o viu louvar a Deus. E diz o versículo 10, todos o conheciam. Havia anos que esse homem estava ali naquela porta do templo. Eles o conheciam, sabiam que estava lá, era conhecido daqueles que iam lá, era conhecido. E caiu o temor de Deus no coração deles. Ficaram pasmos, surpresos. Estavam acostumados a ver a imagem da miséria, da desgraça, do desespero, da falta de esperança, de um futuro anulado. E agora estavam vendo este homem cheio de júbilo, de alegria, sarado, curado, louvando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Então o temor de Deus caiu sobre eles. Assombro, diz a palavra do Senhor, pelo que acontecerá àquele homem, quando o milagre se faz evidente. O temor de Deus vem sobre os corações. E o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria.